Olá a todos, professor Guilherme aqui para mais uma aula do sétimo ano de Ciências Sociais. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai estar entrando num conteúdo novo, né? Que é o capítulo 12, né? Livro 12 aí, Globalização, Contradições, página 172. Então, todo mundo pegando o livro aí para me acompanhar. Bom, nesse livro aqui vai falar sobre um assunto muito autêntico, muito atualizado, né, que é o que a gente está vivendo hoje. Vai falar sobre Covid-19, né, sobre toda essa pandemia, sobre todo esse vírus aí. Bom, aqui na introdução já fala, né, que o coronavírus é uma família de vírus, né? Então a gente fica falando o tempo todo, o cara tá com coronavírus, isso e aquilo, mas é importante a gente entender o que é isso. Coronavírus é uma família de vírus, certo? Existem vários vírus aí que pertencem ao coronavírus, como o SARS-CoV, como o MERS-CoV, né? Um monte de nome de vírus complicados aí. Então, coronavírus é o nome da família aí, né, de vários vírus, certo? E tem um vírus, né, no coronavírus chamado SARS-CoV-2, certo? O SARS-CoV-2 é o que transmitiu a doença Covid-19. Então, Covid-19 é o nome da doença, certo? Então, coronavírus é o nome da família dos vírus. SARS-CoV-2 é o nome do vírus que passa a doença. E quando você está doente, né, com essa doença, com falta de respirar, né, vários problemas aí semelhantes ao da gripe, é a doença Covid-19, que é essa doença aí que está assombrando o mundo todo, né? É interessante porque eu já passei um trabalho para vocês, né, no meio do terceiro bimestre, se eu não me engano, para vocês pesquisarem sobre Covid-19, né, e tudo mais. Então, acredito que vocês já estejam mais atualizados, né? Até porque já foi passado um monte de informações, né, nas TVs e na internet e tudo mais. Então, acredito que esse vai ser um assunto que vocês vão conseguir entender muito bem. Bom, aqui fala, né, que acredita-se que esse vírus surgiu, né, em Wuhan, na China, no final de 2019. Acredita-se que a causa, né, de ter transmitido foi pelo consumo, né, do morcego. Existem vários mercados lá, né, chamados mercados molhados, que são muitos mercados que vendem animais, né, até mesmo animais vivos e comidas, né, de animais, comidas de sopa de morcego, esse tipo de coisa, né, várias comidas aí de animais. E acredita-se que em uma dessas sopas de morcego, né, e tudo mais de se alimentar do morcego, acabou se transmitindo aí essa doença, né? O Covid acabou surgindo aí por conta disso. Essa é uma das teorias, essa é a teoria mais firme, né, mais concreta, até agora a mais correta, só que ainda não se tem 100% de certeza disso. Tem uma também que dizem de ter vindo de um pangolim, né? O pangolim, ele é como se fosse um tatuzinho, né? E muita gente usa as escamas dele para poder fazer remédios, pomadas e tudo mais. E acredita-se que dele também que veio a Covid-19, mas também nada confirmado. Como eu disse para vocês, até agora a mais aceita, a mais concreta é a do morcego, correto? Então, bom, isso veio de Wuhan, né, na China, e começou a se proliferar, né, entre as pessoas e tudo mais. É uma doença altamente contagiosa, né, vocês já devem ter visto sobre isso. Não é uma doença que transmite como se fosse de uma pessoa para outra. Ela se transmite mais
contatos, né, de toques. Então, se uma pessoa com o Covid, ela acaba passando a mão no nariz ou no olho, alguma coisa do tipo, e acaba tocando em algum lugar, esse lugar fica altamente infeccioso, né? Uma pessoa pode passar ali, pode pegar também, e é uma forma de transmissão muito fácil, né? As pessoas acabam pegando muito fácil também, certo? Então tem todo esse risco aí. Aqui fala que só em 12 de março de 2020 que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, decretou uma pandemia, né, de coronavírus. Pandemia, né, vocês já devem ter ouvido bastante esse termo, mas para deixar claro, pandemia é quando uma epidemia ela tá tão forte, né, ela se alastrou tanto que ela pode pegar em nível global, ou seja, ela pode pegar no mundo todo, que é o que aconteceu, né, com o Covid. Acabou pegando aí no mundo todo pela sua fácil contaminação, né, como falei para vocês. Às vezes até mesmo uma pessoa contaminada conversa com outra, uma mini gotícula, né, de saliva que sai pode acabar às vezes infeccionando uma outra pessoa. Aqui fala, né, que os impactos, né, na economia do Covid aumentou muito, porque os países precisavam, né, adotar medidas de isolamento, quarentena, suspensão de atividades produtivas e laborais, entre outras, né? Então, por essas doença, né, ser pandêmica, né, ser uma pandemia, se alastrar muito fácil, pegar em nível global, os países precisaram tomar essas medidas, né, de quarentena e tudo mais, deixar o povo mais em suas casas para ficar mais protegido, para que não houvesse uma contaminação muito grande e assim uma lotação, né, nos hospitais, e com isso, né, iria morrer muita gente, porque nos hospitais a gente precisa lembrar que, principalmente aqui no Brasil, né, eles já estão quase sempre cheios, né, de pessoas com outras doenças, pessoas que sofrem acidentes, né, diversas coisas. E aí, se muitas pessoas também forem para esses hospitais por conta de Covid, não vai ter mais como atender e vai gerar um caos muito grande aí, certo? Por isso a importância aí da quarentena, de se ficar em casa, né, do isolamento, de respeitar e tudo mais. E é claro que com todas essas medidas houve impacto na economia. Os países como a China mesmo, por exemplo, vai estar explicando aqui na página 174, ela teve que suspender diversas atividades, né? Muitas indústrias pararam, muitas fábricas pararam, e aí, como a China exporta muito, a gente já estudou isso, né? Como ela é responsável por 19% da economia mundial, 13% do comércio, ela acabou parando a sua produção. E como a gente já estudou também, por exemplo, às vezes tem uma fábrica aqui do Brasil que precisa de peças que vêm da China. E aí essas peças não chegam no Brasil. Então essa empresa vai ter muito prejuízo também. E é isso que aconteceu. A China deu uma parada nas suas atividades, e isso afetou a economia de países do mundo todo, certo? Todas as fábricas americanas, brasileiras, europeias tiveram prejuízo. E é claro, também o vírus se alastrou para esses outros países, né? Países da Europa, como a Itália mesmo, que foi muito forte, teve também que fazer esse isolamento. Muitas dessas fábricas fecharam, muitas pessoas ficaram desempregadas, e aí, é claro, afeta a economia do país, certo? Afeta bastante. Como a gente já estudou, tudo é globalizado, todo um país meio que hoje depende do outro, então se um país tem um problema, vai afetar nos outros países também, certo? Tanto com a doença, com o Covid, que pegou em todo mundo, mas também na economia, né? As fábricas pararam, todo mundo tomou prejuízo, houve problemas aí, né, na bolsa de valores, né, que a gente estudou anteriormente. Muitas empresas ficaram fracas, como fala aqui, ó. Esse contexto também gerou insegurança no campo financeiro,
colaborando para que houvesse crise na Bolsa de Valores, atingindo o crescimento econômico mundial. Ou seja, a Bolsa de Valores, né, como a gente estudou, que é o local onde se compra ações de empresas, teve uma crise, porque as empresas estavam meio que paradas, suas ações não estavam valendo mais tanto assim, certo? E aí gera um problema aí no crescimento do mundo, né, global, de todas as empresas. Bom, aqui na página 174, no grupo temático, é muito importante, vai falar desrespeito a diversidades a coronavírus, né? Aqui vai falar que muitas pessoas começaram com xenofobia, né, e com ataques muito pesados à China por conta disso. A China trouxe essa doença mundial que afetou todo mundo e tudo mais. Então muitas pessoas estão sendo, né, até hoje intolerantes e atacando fortemente a China e até mesmo fazendo xenofobia, né, que a gente já estudou com o povo chinês. Isso é uma coisa muito errada, né, pessoal, porque, tipo assim, doenças, elas podem surgir no mundo todo, em todos os países, né? Então, é claro, já surgiram doenças de países da Europa, já surgiram doenças dos Estados Unidos, já surgiram doenças de diversos lugares do mundo. A China é um país enorme, é um país muito grande, é o país com o maior número de população, né? China e Índia. Então é mais fácil, né, que esse tipo de coisa aconteça por lá. E há muitas pessoas, muitos chineses, né, que são, não, muitos não, né, diria, todos eles não tiveram culpa disso, certo? Eles não têm nada com isso, são pessoas inocentes que estão sofrendo com isso e ainda têm que ouvir, né, essas ofensas, esses ataques, né, esses preconceitos e tudo mais. Então essa é uma atitude muito errada, tá, pessoal? Se você mesmo às vezes pensa assim, poxa, os chineses fizeram isso, cabe aí refletir, né? Como eu falei, doenças surgem no mundo todo, em todos os países. A China é muito grande, tem muitas pessoas. É comum que alguma coisa acabaria acontecendo assim. Mas não é culpa deles, né, pessoal? Os chineses, eles não têm culpa disso. Muitas pessoas criam teorias, né, conspirações perigosas, falando que os chineses criaram isso de propósito para acabar com a economia no mundo, para afetar a economia mesmo e tudo mais. E tudo isso é uma grande mentira, tá, pessoal? São teorias de pessoas, né, são conspirações que não são verdades, porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, já pesquisou isso, a CIA americana já pesquisou isso, há vários órgãos de inteligência mundial que pesquisaram sobre isso, e não existe nada disso, não tem isso. A China criou um negócio de propósito, não, até porque a China foi o país que se prejudicou muito, se prejudicou demais com isso também, muitos chineses morreram, certo? Então não acreditem aí nessas conspirações, nessas teorias aí para atacar o povo chinês. Vamos sempre ter respeito, né, e solidariedade com outras pessoas de outros países, principalmente os chineses, que sofreram bastante, estão sofrendo bastante com isso. No último parágrafo vai falar aí, né, traz uma reflexão de que a globalização, né, realmente teve seus pontos positivos e negativos. Já expliquei isso diversas vezes. Os positivos em tecnologia, conhecer outras culturas, comunicação e tudo mais. E negativos também se reflete a isso, as doenças, né? Então, se hoje acontece uma doença aqui no Brasil, uma doença brasileira, rapidamente ela vai se espalhar, porque tem muita pessoa aqui no Brasil de outros países, né? Muitos imigrantes, muitas pessoas fazendo turismo, muitos refugiados, como a gente estudou, muitas pessoas aí que vão vir para cá, acabam voltando para o seu país e aí facilmente vai estar contaminado e passar aí a doença para o mundo todo. Então, globalização também prolifera
Perdão, prolifera, né, essas doenças de uma forma rápida também, né? Um ponto negativo aí. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o último conteúdo do nosso quarto bimestre, tá? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção de todos. Valeu, tchau, tchau.